Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse vídeo retrata resumos de livros e o livro que a gente vai ver é a primeira parte do livro Introdução à Biblioteconomia, que o autor é Edson Nerida Fonseca. Sobre a obra, ela é datada do ano de 2007, é uma segunda edição que foi publicada pela editora Briquet de Lemos. Esse livro ele tem 152 páginas e aqui está a referência do livro. Para mais informações desse livro, é só ir na descrição do vídeo que você tem mais informações sobre esse livro. O livro está estruturado em um prefácio, um segundo prefácio da segunda edição, introdução, capítulo 1, o livro, capítulo 2, biblioteca, capítulo 3, leitor, leitura, capítulo 4, o bibliotecário, um apêndice antológico de textos de escritores brasileiros e ainda um índice. No primeiro prefácio, a gente tem um prefácio escrito por Antônio Reis. Ele é datado de 1991, onde ele reforça a importância do livro para a biblioteconomia, como também a importância do autor, da contribuição que o autor já teve para a biblioteconomia, e chama os leitores para ler e se encantar com essa obra que foi feita. Já o prefácio da segunda edição, é escrito pelo próprio autor, o Edson Nerida Fonseca. Ele começou a escrever esse prefácio em outubro de 2006 até março de 2007. Ele faz um agradecimento ao Briquet de Lemos, né, que é o editor do livro, e ele deixa claro que na biblioteconomia existe a importância da tecnologia, mas não cabe nesse livro ele falar da tecnologia, porque ele reforça que vão vir novos autores e novos estudos sobre tecnologia de outros autores e não dele, ok? No prefácio, ele fala da nova missão do bibliotecário. Então ele faz uma crítica que a própria sociedade fala, né? Da extinção do fim do livro impresso. Mas, na verdade, a vinda do livro eletrônico vai ser um complemento do livro impresso, né? Então, o livro impresso ele não vai deixar de existir. E ele compara isso com o teatro e o cinema. Quando foi criado o cinema, o teatro ainda existe e as pessoas ainda vão para o teatro, né? Então, a mesma coisa do livro. O livro eletrônico chegou, mas as pessoas ainda também leem o livro impresso. E ele ainda coloca que a biblioteca não existe para o bibliotecário, né? Ela existe para formação, informação e recreação de toda a sociedade, né? E a interdisciplinaridade deve ser a nova característica do bibliotecário. Então, o bibliotecário trabalhar com essa interdisciplinaridade, ok? Sobre as estruturas do capítulo, é bem interessante esse livro nesse quesito. Os parágrafos, eles são numerados, né? Então, cada parágrafo tem uma numeração. Cada capítulo existe uma lista de referência no final de cada capítulo que foi usado naquele capítulo. Logo que ele termina, já tem a lista de referência. Além dessa lista, tem depois da lista de referência uma lista de sugestões de obras para leitura relacionadas àquele capítulo. Sobre a introdução em si. Primeiro, dentro da introdução, ele vai falar sobre a palavra biblioteconomia, que é composta por três elementos gregos: biblion, que é livro, tec, que é caixa, nomos, que é regra, mais o sufixo ia. Por isso que surgiu aí a palavra biblioteconomia com a junção aí dessas palavras, desses três elementos gregos. E a biblioteconomia tem como uma definição o conjunto de regras de acordo com as quais os livros são organizados, ok? Além disso, nessa parte introdutória, é falado sobre a tradução em vários idiomas de biblioteconomia, como ela é usada nos países. E a introdução da biblioteconomia
não era uma disciplina existente nas escolas de biblioteconomia no Brasil, né? Porque lá no começo as escolas eram voltadas ali mais para a questão dos processamentos técnicos da parte de gestão ali das bibliotecas. Então, a introdução à biblioteconomia tinha como propósito mostrar os futuros bibliotecários como a biblioteconomia era interdisciplinar com as demais áreas do conhecimento, né? E a introdução da biblioteconomia poderia assim, ser assim dizer que era uma filosofia da biblioteconomia em si. E além disso, nessa introdução, conta um pouco da trajetória do conhecimento. Então, ele passa ali pela China Antiga, na Grécia, fala um pouco ali de Aristóteles, da Idade Média, ok? Além disso, na introdução, se faz um paralelo entre conhecimento, interdisciplinaridade e disciplinas. Também é contado um pouco nessa introdução a questão da explosão documental. Lá no é falado um pouco sobre La Fontaine e o Paulo Autlé, né, que fundaram ali o Instituto Internacional de Bibliografia em 1895, que registra, né, em fichas essa produção mundial. Faz a diferença entre biblioteconomia e documentação, onde a biblioteconomia é voltada para livros e periódicos e a documentação para documentos de qualquer natureza. Então, ele faz bem essa diferenciação na introdução. Além disso, quando se fala da documentação, ele tem ali uma história resumida do surgimento ali da documentação e deixa bem claro a diferença entre biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Deixa claro que esse livro que ele está escrevendo, ele não é um formato de manual, e sim uma visão panorâmica do que é a biblioteconomia. Além disso, já no final da introdução, ele coloca um quadro diferenciando a documentação, a ciência da informação e a biblioteconomia. Então, a gente vai ver agora, nesse slide, o que seria a documentação. Os objetivos da documentação. Apoia a documentação, a pesquisa científica, humanística e tecnológica através da indexação, tradução e resumo de publicações primárias. Os instrumentos da documentação são a organização e administração de serviços de documentação, publicações secundárias e terciárias, repografia, normas técnicas, base de dados, disseminação seletiva, serviços de alertas e SSM. Sobre as ciências conexas à documentação: bibliografia, biblioteconomia, bibliometria, artes gráficas, ciência da informação, linguística, informática, arquivologia e museologia. Já a ciência da informação tem os objetivos a gênese e a comunicação da informação e a emergência de novas disciplinas e a própria interdisciplinaridade. Os instrumentos são a estatística de produção bibliográfica, bibliometria, índices de citações e colégios invisíveis. E as ciências conexas, bibliografia, biblioteconomia, documentação, linguística, informática, estatística e história da ciência. Já a biblioteconomia tem um objetivo a formação, informação e recreação através de todos os tipos de documento. Os instrumentos: organização e administração de bibliotecas nacionais, públicas, infantis, escolares, universitárias e especializadas, bibliografias nacionais, catálogo coletivo, intercâmbio nacional, intercâmbio internacional de publicações, ISBN. E as ciências conexas: bibliografia, documentação, ciência da informação, linguística, informática, administração, organização e métodos, psicologia, história da civilização, arquivologia e museologia. Além disso, no final dessa introdução,
ele coloca a biblioteconomia e a sua interdisciplinaridade, onde ele elenca que todas essas disciplinas, a biblioteconomia contribui nessa interdisciplinaridade e algumas disciplinas a biblioteconomia utiliza dela para interdisciplinaridade. E essa utilização são as disciplinas que estão em asterisco a partir de agora. Então, a biblioteconomia no universo dos conhecimentos. Quando se tem as ciências da natureza, e voltado às exatas e descritivas, essa interdisciplinaridade está na matemática, físicas, químicas, biológicas e mistas. Já nas aplicadas, estão nas médicas, agronômicas e nas engenharias. Para as ciências da cultura, classificadas em humanidade, estão filosóficas, teológicas, psicológicas, letras, artes plásticas e música, e nas ciências sociais, linguística, antropologia cultural, sociologia, economia, história, educação e administração. Já nas ciências das ciências, teóricas, teoria da informação, teoria geral dos sistemas e metodologia, documentológicas, bibliografia, bibliometria, bibliologia, biblioteconomia, documentação, arquivologia e museologia. Esse foi a primeira parte do resumo do livro Introdução à Biblioteconomia. Se você tem algum livro que você acha que seria interessante aqui no canal a gente fazer um resumo, coloque aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!